Muita gente confunde o que é NOC e o que é Tier. E realmente eles são um pouco confusos, mas não se preocupa que nós vamos explicar tudo direitinho para vocês. Porque se o governo vê que não bate, sua aplicação pode ser rejeitada. Exatamente. Foca muito mais na descrição. Muito mais. O que mais importa é a descrição. É uma etiqueta da sua profissão aqui no Canadá. E se você não nos conhece, eu sou a Lari. Eu sou o Rafa. E nós somos da Hello North Canada. E se você tem vontade de entender como funciona a imigração canadense, poxa, curte esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. A gente perde muito tempo lendo o site do governo, tentando entender coisas que ninguém te explica. E se te explica, ainda cobra caro. Então, curte o vídeo. É de graça. Às vezes a gente até briga fazendo esses vídeos. Então, gente, por favor. Não briga nada. Mas mesmo assim, finge que a gente briga e curte aí. Mas afinal, o que é NOC? Bom, em inglês a sigla significa National Occupation Classification, ou NOC, né? Bem mais simples. E pode deixar que a Lari explica muito bem pra vocês. Tem excelentes analogias. Vocês se lembram, eu sei que vocês assistem a gente aí, devem ter no mínimo aí uns 25 anos, 30 anos. Então vocês estão velhos como eu estou. Vocês devem se lembrar, porque eu sei que o Rafael se lembra, daquelas listas telefônicas amarelinhas. Você tinha aquele livro pesadinho, grandão assim. Muita coisa lá dentro. O NOC é basicamente isso, gente. É um livrinho amarelo do governo, tô brincando, não existe livro. Mas é como se fosse um livro do governo e dentro deste livro eles colocam todas as profissões que existem dentro do Canadá. Só que como é que eu vou identificar a profissão? Através de um sistema de números. Então o NOC é basicamente um sistema de 5 dígitos que identifica a profissão aqui dentro do Canadá. E aí vai desde a experiência que você tem que ter para trabalhar naquela área, a área de atuação e assim por diante. Então, 5 números para deixar bem específico qual é aquela profissão e a que grupo ela pertence. Tá, e aí? Como que o NOC ele é estruturado? Eu sei que você já teve essa dúvida, porque eu já tive essa dúvida aqui no Canadá e nada é por acaso. Os números eles têm um significado. E o primeiro número, ele é o geralzão, o amplo, tipo a área da saúde, a área de tecnologia, enfim, ele é o geralzão que diz a sua área de trabalho. Isso aí. O segundo número, ele é o mais importante para quem realmente quer imigrar, que é o Tier, que ele vai dizer o que você faz. E o terceiro, e o quarto e o quinto é onde deixa tudo muito específico, e o governo ele vai afunilando tudo para chegar numa precisão absurda do que você faz exatamente. Exato. Então, em resumo, o primeiro número é a área geral, o segundo número é o Tier, que a gente já vai explicar, e os outros 3 vão deixar cada vez mais específico a sua profissão. É basicamente isso, gente. É uma etiqueta da sua profissão aqui no Canadá. Tá bom, Lari, a gente já explicou o que é NOC, eu expliquei os numerozinhos do NOC, e agora o que é Tier? Tier, basicamente, é uma classificação do governo que vai de 0 a 5, sendo 0 mais qualificado e 5 sendo menos qualificado, que demonstra se a sua área de atuação ali, o seu emprego, a sua função, qual tipo de treinamento ela tem, qual tipo de responsabilidades você tem, qual tipo de experiência você tem que ter e, claro, o nível de educação. E isso forma um Tier, e eu não sabia! Que Tier, T pra Training, E pra Education, E pra Experience e R pra Responsibilities. É basicamente treinamento, educação, experiência e responsabilidades. Esse é o Tier, gente. Começando com o Tier 0, como eu mencionei pra vocês, esse é o mais qualificado. Então, são profissões aí que requerem uma alta experiência, um alto nível de responsabilidade, um bom nível educacional. São cargos de gestão. Exatamente, basicamente cargos de gestão. Então, a gente tem alguns exemplos aqui de NOCs dentro que possuem esse Tier para mostrar para vocês. Começando aí. Sim, a gente pegou uma listinha começando com Financial Manager, ou seja, gerentes financeiros, que o NOC é 10.0.10. Também tem o 10.022, Marketing Manager, ou seja, gerentes de marketing, e o 60.031, Hotel Manager, ou seja, gerente de hotel. Vocês podem reparar que todos têm o 0 no segundo número. Que indica o Tier. Que indica o Tier 0. Exatamente. O Tier número 1. Ele é um Tier que vai falar de profissões que precisam... Profissões, na verdade, não, mas sim empregos ali, cargos que precisam de, no mínimo, um diploma universitário. O Rafa fez um questionamento. O Tier 0 não precisa de diploma universitário? Ele precisa também, só que ele é mais voltado para experiência. Ou seja, ele é um cargo, ele é um Tier de gestão, ou seja, você tem que ter muita experiência para poder liderar pessoas, enfim. É uma alta responsabilidade. Uma alta responsabilidade. Então a diferença basicamente é essa. Então o Tier 1 você precisa ter no mínimo ali uma graduação universitária. E aí a gente tem alguns exemplos aqui para vocês. Uma listinha. Por exemplo, o 11.100, Accountants and Auditors, ou seja, contadores e auditores. 11.101, Financial Analysts, ou seja, analistas financeiros. 31.301, Registered Nurses, enfermeiros registrados.
41.220 Secondary School Teachers, professores de ensino médio. Então, basicamente, se vocês repararem, o segundo número de todos esses NOCs é o número 1. O Tier 2 vai falar de profissões, de cargos que pedem no mínimo um diploma de um college, ali um diploma de 2 anos, e um alto nível de treinamento. Então, são profissões, geralmente, quando você é contratado, você tem que passar por vários treinamentos para poder exercer aquela profissão, aquele cargo. E aí, alguns exemplos são 32.120 Medical Laboratory Technologists, tecnólogos de laboratório médico. 72.300 Plumbers, ou seja, encanadores. 72.100 Machinists, técnicos em usinagem. 42.202 Early Childhood Educators, educadores infantis. Então, basicamente, novamente, todos esses NOCs, o segundo número é o número 2. Já o Tier 3 vai falar ali de profissões, de cargos que exigem um treinamento dentro do próprio emprego, dentro da própria empresa ali, normalmente, e até cursos técnicos mais curtos. Então, a diferença do 2 para o 3 é que o 2, geralmente, você tem que ter uma educação mais longa. Curso técnico mais longo, né? Ou seja, de 2 anos de duração. 2 anos para cima. Pode ter até 1 ano de duração. É, mais ou menos isso aí. E aí você tem bastante treinamento também dentro da empresa. Algumas profissões. 63.200 Cooks, cozinheiros. 33.101 Medical Laboratory Assistant, assistentes de laboratório. 73.100 Concrete Finishers, ou seja, acabadores de concreto. Basicamente, novamente, o segundo número de todos esses NOCs é o número 3. E aí, para finalizar, nós temos o Tier 4 e o Tier 5. O Tier 4, basicamente, são profissões que vão exigir aí, no mínimo, ensino médio, um treinamento também dentro do trabalho. Por exemplo, a gente tem 64.100, ou seja, Retail Salesperson, vendedores de loja. E aí o 5, que é o menos qualificado, você não precisa nem ter ensino médio, não precisa ter uma educação formal. Basicamente, você só vai ter o treinamento ali no trabalho, e é isso. E aí você tem, por exemplo, até os garçons e garçonetes dentro dessa área, porque você não precisa realmente de educação para fazer isso. O NOC deles, no caso, é o 65.101. Não menosprezando a profissão, mas é basicamente assim que eles dividem. Então, sendo novamente o 0 é o mais qualificado, o 5 é o menos qualificado. E afinal, por que isso é tão importante pra gente? Porque a gente precisa saber o NOC, saber o Tier, se a gente quer imigrar e ficar aqui no Canadá. Porque se o governo ele só considera para os programas do Express Entry os Tiers 0, 1, 2 ou 3. Ou seja, o Tier 4 e 5, o Express Entry, ele não considera. Mesmo que você trabalhe, tenha experiência, tudo, você não é elegível. Exatamente. Então, essa é a importância do Tier. O NOC é aquele número de 5 dígitos, mas a importância do Tier é exatamente se o trabalho que você tem, a experiência de trabalho que você tem canadense vai contar para a sua imigração. Sim. E aí tem algumas coisas que você deve considerar antes de aplicar para o PR, enfim, aplicar para residência permanente. A primeira coisa, quando você vai colocar a sua experiência de trabalho, o importante não é o número do NOC, nem o nome do NOC. Não é nem o NOC, o nome da vaga. O importante são as atividades, a descrição das atividades que você faz. Porque o governo vai levar isso em consideração. Porque ele vai olhar e falar, tudo bem, você está no Tier 2. Legal, agora o que você faz? O que você faz realmente é Tier 2? Que o seu cargo, o seu título do trabalho pode ser o Tier 2. Mas se sua descrição não for Tier 2, eles não vão aceitar. Então, geralmente, quando você pede para a empresa com a qual você trabalha, para qual você trabalha, uma carta ali mostrando que você trabalha para a empresa, eles têm que colocar o número do NOC, o nome do NOC e descrever a sua vaga de emprego, a sua função. E eles não podem copiar e colar do site do governo. Não, tem que ser com as próprias palavras. Então, a descrição deles tem que bater com aquele NOC. Sim. Se não bater, não adianta, o governo não conta. Eles focam muito mais na descrição. Muito mais. O que mais importa é a descrição. Então, prestem atenção nisso. Não adianta você colocar um NOC lá só para que tenha um tier bom, que você consegue migrar, porque se o governo vê que não bate, sua aplicação pode ser rejeitada. Exatamente. Agora que chegamos no final, eu sei que você já viu toda a nossa playlist sobre imigração, sobre Express Entry, sobre todos os programas que estão lá. Agora, NOC, Tier, você já está quase um consultor de imigração. Eu já estou me sentindo uma já. Então, se você tem qualquer dúvida, deixa nos comentários, a gente vai adorar responder. A Lari ama, ela entra todos os dias, vê se tem comentário. Dias, tá? Fica feliz da vida quando tem, a gente responde os comentários. E se você tá gostando, de novo, curte, compartilha com os amigos, segue a gente, porque toda semana a gente posta vídeo aqui, a gente faz com todo carinho e nos vemos no próximo vídeo.